pessoal, meu nome é Natália, eu curso Química, licenciatura pela Universidade Federal de Pernambuco, campus Agreste, e a nossa aula de hoje será a utilização do capítulo 15 do livro Os Botões de Napoleão para explicar os sais inorgânicos. É esse livro aqui, ó, que a gente vai trabalhar, e esse capítulo que fala sobre o sal, o cloreto de sódio, o nosso sal de cozinha, certo? E os autores são escrito por Peneleu Coate e Jay Burresson. Vamos continuar. Aí veja, o livro ele tem uma abordagem bastante histórica, onde ele trata que a história do sal ela é paralela à história da civilização. De que forma? Ele diz que o sal ele foi tão importante, tão necessário para a humanidade que ele foi ator principal de mudanças sociais e políticas, monopólios, crescimento de cidades, migrações. Então ele foi um papel muito importante. Baseado nisso, hoje ele traz um enigma que ele diz assim, que o sal ele foi tão importante, foi considerado um ouro branco e hoje, atualmente, ele é banal. A gente consegue com um preço muito baixo, certo? E apesar de ser tão essencial para a nossa vida, a gente não dá tanta importância quanto foi dado anteriormente, certo? Ele traz também, no início, uma introdução, né, que os químicos, eles foram de fundamental importância para conseguir deixar também esse sal, né, esse sal como algo não tão valioso quanto antes. Porque os químicos, eles, ao longo da história, eles conseguiram desenvolver compostos sintéticos ou compostos artificiais. Nessa abordagem, ele diz que os químicos eles fizeram tão importância para que conseguisse produzir compostos que ou estava escasso na natureza ou eles não conseguiam, eles queriam melhorar aquele composto, então eles fizeram esse problema, essa questão e contribuíram, né, para também esse barateamento desse sal. Continuando, o que é que o livro trata? Ele trata também da questão dos sais. Como ele tem. Vamos entender o que é o sal. O sal, ou sais, né? De acordo com a teoria que é tratado, a teoria de Arrhenius, o sal ele é um composto iônico que quando ele se dissolve em meio aquoso, ele libera íons. Íons com caráter oposto de carga, um positivo e um negativo. E esses íons, quando em solução, certo? Dissociados, ele consegue conduzir eletricidade. Isso é tudo trabalhado no livro. E essa condução de eletricidade, quanto mais íons tiver, mais intensa é. E isso foi o Arrhenius que trabalhou e conseguiu entender essas questões. Ele também trabalhou com ácidos, base, óxidos e sais. Mas vamos focar em sais, certo? A questão, continuando essas questões. Para Arrhenius, os sais eles poderiam ser neutros, básicos ou ácidos. Os neutros são o exemplo do cloreto de sódio, que é um sal do tipo o cátio diferente de H+, e o ânion, que é a parte negativa, diferente da hidroxila, OH-. É um sal neutro. Para ser um sal básico, ele precisa ter a hidroxila no seu ânion. E para ser um sal ácido, ele precisa ter H+ no seu cátio. Ou seja, ser derivado de um ácido mais forte do que a base, certo? Ou ser derivado de uma base mais forte que o ácido. Isso é chamada de reação de neutralização. Você pode produzir um sal. Se for um sal neutro, quer dizer que eu tenho forças de ácido e base igual. Se for um sal ácido, quer dizer que eu tenho a força do ácido mais forte do que a da base. E se for um sal básico, a base vai ser mais forte que o ácido. Até aqui tudo bem. Agora, o livro também trata da questão da solubilidade. Por que, especificamente, o cloreto de sódio ele é tão solúvel em água? Primeiro ponto é que todos os cátions da família 1A, eles são considerados solúveis em água, certo? E essa solubilidade consegue, que significa solubilidade? Dissociar com facilidade. É basicamente isso. Então, o livro fecha dizendo que o sal ele foi tão importante, certo? E hoje não é,
a tal ponto que influenciou nossa cultura linguística. Como, por exemplo, o salário vem de sal, porque os soldados antigamente eles eram pagos com sal. Ou salada, porque era temperada somente com sal. Ou salame, que era temperado com sal, etc. Então, é isso que a gente trabalha. Obrigado pela atenção de todos, é isso que eu tenho para compartilhar. Super indico o livro e quero agradecer, né, pela atenção e que essa videoaula faz parte de um curso, de uma avaliação desse curso, Criação de Vídeos, ofertada pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul, o IFRS. Obrigada.